Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo Cast aqui de volta, agora com o escritor Igor Salles, Igor Maria Salles, pernambucano, residente em Curitiba nesse momento, e que escreveu o livro, já está disponível para venda, O Que Choram os Mortos, que tem edição física, tem na Amazon o e-book também, tem Kobo, acho que Kobo é um marketplace, Google Play, Apple Books, e a gente vai conversar com ele agora, com o Igor. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Selmo. A gente, né, que está gravando. Agora é noite, né? Para a gente aqui é noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, fazer parte dessa pleiade maravilhosa de convidados que você tem aqui no canal, né? Então, é um prazer estar aqui, vamos lá. E vamos começar com O Que Choram os Mortos. É um livro de contos, é isso? Isso, é o meu primeiro livro, é um livro de contos, que o título eu roubei de Baudelaire, né? Tá aqui, por sinal ele estava aqui pertinho. O título sempre que fala assim, o título, gostei do título, eu disse, claro, é Baudelaire. Aí é bom, né? O mérito não é meu. O mérito não é meu. Mas eu estava procurando um título para o livro, e eu fiquei, cara, bicho, que título que vai ser, E aí eu estava lendo esse poema do Baudelaire, e eu disse, cara, é isso, o título é esse aí, O Que Choram os Mortos. Mas é o título de um dos contos também? Não. Na verdade, esse título ele é mais temático, né? De que todos os contos desse livro, eles vão tratar de uma forma ou de outra da morte, seja a morte de uma das personagens ou de alguém que aparece ali na história, mas essa atmosfera e esse odor da morte, ele está perpassando todas as histórias desse livro. Entendi. Então mas foi a minha... Desculpa, pode são falar. Histórias distintas, só o que une delas é o tema da morte, mas os personagens, lugares, situações, fora isso, tem nada em comum. Não tem nada em comum. Todas as personagens completamente diferentes umas das outras, em tempos diferentes, em países diferentes, muitas vezes. Então, o livro, assim, que eu posso dizer, é bem variado. A temática é a mesma, por assim dizer, mas os lugares e as personagens e os enredos, eles são bem variados, né? Eu não acho que eu tenha uma história parecida com a outra aqui. Eu tentei ser assim, o mais criativo possível, né? Mais diverso. O mais diverso possível, exatamente, para que cada conto fosse uma experiência bem diferente, sabe? Não tivesse uma certa continuidade, além do nome do livro e a temática, a morte que toca a todos eles. Mas essa foi a minha primeira experiência ficcional, né? E você mostrou a capa do livro. Qual é a ideia da arte que você quis dar, que o artista quis dar? Parece que metade dela é um sol e metade não é um sol. Isso. A gente tem aqui o confronto do... Isso aqui é quase uma lua dourada e aqui um sol, né? Então a gente tem, de fato, esse contraste do céu, do inferno, da vida, da morte, né, da esperança e do pesadelo, do desespero, para ser mais exato. É basicamente isso aqui que eu quis passar, e eu acho que a capa, ela, para mim, foi uma surpresa muito grande, porque eu sempre imaginei que fosse ter muito trabalho com essa capa, sabe? Apesar de não ter a menor noção de como eu queria que ela fosse, quando eu vi, eu disse, cara, é isso, é exatamente isso aqui. Para não dizer que eu não mexi em nada, eu só pedi para alterar a cor do meu nome, porque ele estava, se não me engano, estava em preto e não dava para ler direito. Mas foi só isso, e eu acho que essa capa ela é bem representativa das histórias que eu conto nesse livro. É como se uma história estivesse num lado e a outra história no outro da morte, digamos assim. Eu acho que todas as histórias, na verdade. Eu acho que todas as histórias, o que está mais no fundo dessas personagens é esse conflito, sabe? O conflito do ser, não ser, da morte, da vida,
pelo menos todas elas eu imaginei dessa forma, né? Então, assim, eu não vou ser taxativo em dizer que é isso que está em cada personagem, porque eu acho que vai muito da experiência do leitor, né? Eu Uhum. posso estar falando isso, mas o leitor pode não confiar em mim, pode até ter a experiência contrária. Mas a ideia é justamente essa, assim, do homem, da mulher que tem esse problema dentro de si, né? Essa questão forte de que a vida e a morte ela está muito entrelaçada, está uma dentro da outra e você não sabe muito bem se você está de um lado ou se você está do outro. Acho que tem muito disso. E essa temática, assim, de tanta coisa para falar, você escolheu logo a morte, que é o terror absoluto da humanidade, né? Ninguém está afim de morrer, né? A gente propõe para as pessoas muita coisa. Vamos no McDonald's, vamos dar um passeio, mas vamos morrer, eu ainda não ouvi. Por que você escolheu esse tema, exatamente uma coisa tão assustadora para muita gente? Rapaz, Selmo, eu acho que foi mais uma questão de destino, sabe? A morte me encontrou nesse livro porque eu vim colecionando meus mortos desde muito pequeno, né? Tipo, perder meus avós, meus padrinhos, que eram meus padrinhos, né? Minha mãe mesmo, eu perdi minha mãe relativamente cedo, eu tinha 17 anos, e essas coisas acabaram me contaminando demais, sabe? Então, me parece que o primeiro impulso criativo que eu tive, apesar de ser um tanto tardio, acho que comecei a escrever esse livro, eu estava com 26 anos e terminei com 29 para lançar, e com 30 eu escrevi mais. Não, com 29 eu terminei ele de fato. Né? Então, foi basicamente 3 anos aqui pensando esse livro, mas muito por conta disso, né? Esse sentimento, esses acontecimentos me impregnaram de forma que o primeiro instinto criativo que eu tive foi de realmente colocar isso para fora, né? Assim, quando eu converso com os amigos, eu sempre digo que a escrita ela acaba sendo meio que eu não diria nem terapia, mas é quase uma sessão de exorcismo, sabe? De você tirar aquilo que está mais no fundo do teu coração, assim, borbulhando no teu estômago, né? Então, eu diria que é isso. Eu não escolhi, eu fui escolhido por ela e, bom, graças a Deus eu acredito que eu pude trabalhar a morte aqui de uma forma leve em alguns pontos e até esperançosa. O meu livro, de forma alguma, ele é um livro de terror, onde tem a morte como uma personagem assim pesada que vai sugar a sua esperança enquanto você lê, sabe? De forma nenhuma. Eu acho que o escritor tem um pouco daquela coisa, eu comparo com um parto, né? Que é uma coisa que está toda formada e você tem que botar aquela coisa pronta para fora no papel, mais ou menos a imagem que eu tenho, porque pelo menos Sim. quando eu quis escrever alguma coisa, eu fiz uma coisa pequenininha, de comédia lá no Nine Ring, no Substack da gente. É um Substack que tem um monte de gente, né? Aí eu fiz no meio da história, eu fiz lá, uma brincadeira. Mas é isso, a coisa vai formando na tua cabeça e você, peraí, eu preciso botar isso aqui para fora. E aí você bota no papel, você até organiza alguma coisa, mas que na tua cabeça já está tudo pronto, né? Cara, na verdade, para mim, sempre vem uma imagem, sabe? Por exemplo, o mais recente, o conto mais recente que eu comecei a trabalhar nele, foi assim, minha mulher pediu, levanta esse sofá aqui para eu limpar, coisa bem rotineira, né? E Uhum. aí eu levantei o sofá para ela, vim aqui no escritório, quando voltei, que eu olhei o sofá aberto, assim, o fundo do sofá aberto, na hora eu pensei, veio na minha cabeça assim, tinha um cara morando no meu sofá. E aí surgiu um conto desse jeito. E ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, é um problema, né? Tá, É. tinha um cara morando no meu sofá, não é um conto. O que é que eu faço com isso agora? Então eu vou destrinchando aquela imagem, eu vou destrinchando aquela personagem, o que é que aquele cara quer dizer, o que é que aquele cara sofreu, né? Uhum. Mas eu não tenho a minha experiência de escritor é assim, eu não planejo nada.
quando eu comecei a escrever, eu tenho um romance pronto já, né? Eu estou revisando ele e pretendo, se Deus quiser, lançar esse ano. Mas a experiência com esse romance foi assim, todo dia era um dia de escrita que eu não sabia o que ia colocar no papel, sabe? Eu basicamente não planejei nada, me veio o final do conto, e com esse final eu comecei, do romance, perdão, e com esse final eu tive que investigar a vida da personagem principal e começar a história de fato. Então ela veio meio assim, o primeiro capítulo, depois se tornou, acho que, sei lá, entrou talvez no meio do livro. Não, o primeiro capítulo, ele foi para a última parte do livro, acho que é o capítulo 60 e alguma coisa. Então, para você ver como a coisa é bem montada na minha cabeça, né? É dizer totalmente o contrário. Esse capítulo seria a origem do personagem, a origem de tudo. Ele está ali. É o primeiro capítulo que você jogou mais para frente, é isso que você está falando? Isso, o primeiro capítulo que eu escrevi é esse, que foi praticamente para o final do livro. Tá. Entende? Porque foi não, eu estou pensando no primeiro capítulo da história. Agora não, o primeiro capítulo escrito. Entendi. Que bom que dá para fazer essas coisas, né? E se não desse, lascou, não tinha que fazer. E a coisa vai funcionando dessa forma. Eu acho que é uma investigação, para mim é sempre uma investigação humana, né? Então eu não digo... tem um quê da expressão artística, né? Daquilo, como eu falei, como tu falaste também, que borbulha na nossa mente, que a gente tem que escrever, mas tem também muito de investigação humana. Eu acho que eu me humanizei muito mais com a ficção do que todos os anos que eu passei distante dela, sabe? Seja estudando, seja tentando entender o outro. A partir do momento que eu comecei a escrever, foi de fato que eu comecei a encarar outra pessoa como uma possibilidade minha também. Da mesma forma que eu vejo os personagens como uma possibilidade humana. Independente do que ela venha fazer, se ela é uma santa, se é um grande pecador, se é um demônio, enfim, isso me fez ter um pouco mais muito mais consciência do que nós, como homens, somos capazes de fazer e de padecer. Eu acho que tem... Sim, cada personagem reflete alguma coisa do humano real que está, né, à nossa volta. Dizem que algumas características são exageradas, né? Eu já vi pessoas falando isso em relação a personagens de novelas, que eles são exagerados em características, em traços, mas todos têm alguma coisa, reflete o real de alguma forma, né? Isso que você procura fazer. Por mais fantástico que seja o que você está escrevendo. Eu acho que a gente acaba inflando algum... É porque, assim, no romance a gente tem tempo para desenvolver bem uma personagem, né? Sim. Você pode falar ali da transformação dela, você pode... Em geral, o romance começa como, né? Aquele ponto culminante da vida de um homem ou de uma mulher, ou de um garoto ou de uma garota, um velho, vai lá, pode ser qualquer um. Mas é aquele ponto onde a vida dele vai mudar a partir dali, né? Então, no romance tem essa expressão de um ponto de ruptura, o início, pelo menos como eu acho interessante que se inicie um romance com essa ruptura, com essa coceira no fundinho da mente, né? Sim. Você pode desenvolver ao longo de centenas de páginas, por que não? Essa mudança. Mas no conto, a coisa já é muito mais rápida, né? A coisa tem que ser quase que imediata. Assim, você tem que explorar, o conto ele já começa e finaliza no ponto ápice da vida de uma pessoa. Pelo menos é assim que é a minha concepção de um conto, é isso que eu tento escrever, isso que eu tento fazer quando eu escrevo. E por isso que às vezes não, em geral ela soa um pouco exagerada, né? A coisa soa um pouco exagerada. O conto, acho que ele exige não sei, aí já achismo meu, uma genialidade maior, pelo pouco espaço que ele tem para você contar uma história, acho que ele
Acho que no romance, de repente, para vocês é mais fácil ficar trabalhando o personagem, de repente tem mais espaço para desenvolver, apresentar traços, características, enredos. E o conto é isso que você falou, né? Começa e acaba logo. E muitas vezes sai coisas muito boas, tipo a Igreja do Diabo, do Machado, que eu acho genial. Nossa. Né? Que eu gosto demais. Genial, cara. Explica tanta coisa do mundo, né? Acho que é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Então, assim... E é curtinho, né? Relativamente curto. Mas, em compensação, a gente, do contrário também, a gente tem contos longos. Eu considero A Hora e a Vez de Augusto Matraga um conto, né? Acho que não é grande o suficiente para ser uma novela. Assim, eu posso estar falando besteira, mas para mim aquilo é um conto um pouco mais longo, onde ele tem tempo ali para desenvolver um pouco a personagem também, mas você vai ver, é basicamente um único sentimento, né? Então, é isso que distingue o conto de, sei lá, Ariano Suassuna falava que a novela era uma sequência de acontecimentos onde muitas vezes elas não tinham ligação nenhuma entre si. Vai lá como Dom Quixote, né, que tem várias peripécias, várias coisas acontecem, e não necessariamente uma é causa da outra. Parece uma série. Oi? Dom Quixote parece uma série, porque são vários episódios, né? Exatamente. E o Augusto Matraga, basicamente, ele tem aquela coisa na cabeça de, eu preciso me redimir, né? Basicamente isso, e até quando ele vê a injustiça, ele fala assim, né? Eu fiz muita besteira, mas eu vou para o céu, nem que seja a porrete. E o homem acaba se redimindo na violência e morrendo por uma causa justa. Então, esse é o sentimento que ele está distendido por todo o enredo, por toda a narrativa. Eu acho que é isso que distingue o conto. Mas, quando a gente tenta reduzir, como o que eu tento fazer nos meus, é exatamente isso. Assim, são contos curtos. Aqui, eu acho que o mais curto eu acho que tem 2 páginas. Mas em termos de Word, é tipo 1 página, o mais curto, sabe? Então, eu tento colocar o drama de um homem dentro do... Eu tento colocar uma vida numa página. O que é muito difícil. E aí você tem que escolher bem os acontecimentos, né? As imagens. Eu acho que o conto ele acaba se aproximando um pouco da poesia, nesse sentido de que ele pode ser um pouco mais lírico. Eu não diria lírico, né? Mas tem imagens muito fortes. O conto precisa disso, grandes imagens com muita força, para que tu consigas passar num espaço de tempo minúsculo, né? Essa emoção gigantesca. Sim. Você tem essa série de contos escritos no Que Choram os Mortos, mas você tem, além desse, você tem contos que estão separados para o próximo livro, contos que você quis deixar de fora. Como é que estão seus contos nesse momento? Então, eu tenho os contos que eu tinha escrito antes desse livro, eu basicamente não usei, não separei. Esses aí vão morrer comigo, né? Mas eu já tenho um outro livro de contos que acho que está com... É um livro de sátira, né? Então são contos satíricos e tal. Já tem uns 23, eu acho que eu estou escrevendo o 24º conto dele. Tenho... Essa experiência é muito cara a mim, a experiência do microconto, né? Eu tenho um livro de microcontos que está sendo escrito, já são 37 até agora. Eu quero chegar em 100 para lançar isso em livro mesmo, mas até agora são 37. E realmente esse negócio me botou uma pulga atrás da orelha, cara. Que foi assim, eu tenho um conto, uma narrativa reduzida. Aí eu tenho um microconto que é menor ainda, né? E eu tô pensando muito no instante, na arte plástica mesmo, sabe? Uma escultura. Eu comecei a esculpir por conta disso. A trabalhar com argila, pensando nisso, nesse instante poderoso, capaz de ser retratado e significar e ser significativo o suficiente para poder furar a barreira do tempo, né? Quebrar, ultrapassar a barreira do tempo. Então,
o conto me levou ao microconto e o microconto está me levando também para a escultura. De modo que eu estou analisando, cada vez mais eu estou tentando ser o mais sintético possível, em busca do menor esforço para o maior ganho dramático, sabe? Sim. Então, eu estou ficando meio... Não vou dizer que eu estou ficando meio doido, porque seria mentira, né? Mas eu estou ficando meio parado nesse negócio. De modo que eu acabo vendo Que é um que... desafio, né? Muito grande. Então, cara, é um desafio muito grande você tentar matar uma emoção assim com uma frase, com 3 palavras. É um negócio absurdo, né? É coisa de poeta, porque eu não sou poeta. O poeta consegue fazer isso. Eu sou prosador, então eu não consigo. Então, eu estou tentando flertar com a poesia, de certo modo, para tentar alcançar esse máximo da linguagem na mínima expressão. Você... Da onde surgiu esse desejo do microconto? Você viu um e achou genial? Ou você, de repente, teve... Cara, o Matheus Araújo mandou uma mensagem para mim. Ele fez assim: ué, o Pena de Ouro está fazendo um concurso de microcontos. Bora participar? Aí eu disse: puta merda, eu nunca nem escrevi microcontos. Se eu li 5, eu li muito, assim, sabe? Eu disse: cara, eu vou tentar. E aí eu escrevi eu disse: cara, não é que esse negócio aqui é legal? Será que dá para fazer arte com um microconto? Será que eu sou capaz de criar arte escrevendo microcontos? E aí eu tô nessa busca. Já foram 37, eu acho que eu não cheguei lá não, mas a ideia é escrever 100, porque eu acho que no 100º vai sair uma coisa muito boa. E 99 tentativas. E 99 tentativas. Mas eu prometo que o 100º vai valer o livro. Porque é uma realização, né? Assim, você termina um livro, é incrível, né? Eu fiquei 2 anos escrevendo o meu romance. E o Matheus fala muito assim: pô, tu fala desse romance? Eu não falo muito dele, na verdade. Fala assim: tô revisando o romance. Não sei o quê. Aí disse: cara, mas tu não fala pra ninguém, eu nem sei que história é essa. E o Matheus e eu, nós somos amigos, né? A gente conversa bastante. Uhum. Pois é, bicho, porque... Eu não sei, porque eu acho que a coisa tem que sair, né? Não eu explicando, eu faço feito o Tolstói falava, quando me perguntam sobre Ana Karenina, eu tive que escrever o romance para falar dela. Então eu tive que escrever o meu romance para poder falar dele, né? E é uma experiência muito interessante, porque você fica imerso naquilo ali 2 anos trabalhando. Fiquei 2 anos e um pouquinho trabalhando nesse romance. E aí, quando termina ele, eu meio que abandono e já passo para o próximo trabalho, né? Que eu acho que arte é isso. Eu estou tentando fazer arte, eu não estou dizendo que eu estou fazendo arte, eu estou tentando fazer. E cada peça finalizada, beleza, ela responde por si, por ela mesma, e agora eu vou partir para outra, né? Independente de se eu conseguir realizar alguma coisa ali ou não. Então, cada experiência é completamente diferente e nova, né? Sim. E aí você está agora nessa pegada do microconto, mas os contos que você já tem, você tem os que vão ficar com você, que não vai publicar em canto nenhum, mas vai ter uma leva de contos que vão virar um novo livro, você tem essa pretensão? Sim, sim, tem esse que eu te falei, que é dos contos satíricos, né? Tá, foi mal. Isso, tem esse que já está com, acho que é 24 ou 25, agora eu não lembro de cabeça. Eu tenho um livrinho que eu comecei a reunir alguns contos assim, depois do Que Choram os Mortos. Eu estou chamando por enquanto de contos avulsos. Uhum. Aí estou experimentando outras coisas também, né? Enquanto eu vou escrevendo essas coisas, eu estou escrevendo os microcontos. Também estou com um livro quase pronto de crônicas, que eu escrevi durante essa viagem que eu fiz. Fiz uma viagem de 3 meses agora, onde eu passei 1 mês em Paris, depois passei 1 mês em Roma, e fiquei em alguns lugarzinhos assim de Portugal. E aí eu estou escrevendo um livro sobre essas minhas experiências lá, sabe, o que eu vi, o que eu ouvi, os lugares que eu visitei, as obras de arte que eu pude contemplar, apreciar. Então, é um livro... São crônicas onde eu, assim, está sendo gostoso escrever ele, porque tem sido, né?
porque eu não tenho muito a pretensão de que aquilo ali seja artístico, sabe? Pode ser meramente informação, assim, uma leitura divertida para as pessoas. Então, está sendo um escape para mim, de certa forma. E tô com uma novela, que eu achei que ia ser uma novela, que ia terminar, faltava um capítulo para terminar, mas, na verdade, eu estou pensando que vai ser um romance, e eu acho que eu terminei só a primeira parte agora. Aí é mais um problema para mim. Imagino. Coisa. E essa novela você tá sendo escrita agora, você tem previsão de quando ela vai estar pronta, alguma coisa do tipo? Essa novela, eu estou só terminando o livro de crônicas para finalizá-la. Eu acredito que até o final do ano eu consigo finalizar. Se ficar uma novela mesmo, se eu for estender muito para um romance, talvez meados do próximo ano. Mas eu confesso que eu tive essa ideia hoje e ainda não resolvi se eu vou transformar em romance ou não. Se for uma novela, eu digo até o final do ano, que é o tempo de terminar o último capítulo e dar uma revisada, né? Então você tem meio que uma organização aí, meio que uma agendinha, alguma coisa do tipo, agora eu vou me dedicar a isso aqui, e essa novela eu só vou começar a pensar nela a partir de data tal, quando eu acabar esse... Você tem toda uma organização, digamos assim. Como escritor, você tem que botar um pouco de ordem na bagunça, senão as coisas não saem, né? Exato, exato. A não ser quando vem um conto, assim, do nada, que aí você precisa sentar e escrevê-lo, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando eu comecei a escrever a novela, eu disse, eu só vou interromper essa novela para escrever microcontos. Enquanto eu não terminá-la, eu não vou para outra coisa, para outro assunto, né? Aí, com a viagem, eu pensei, a viagem vai exigir muito da minha capacidade, então eu vou deixar a novela descansando e vou escrever todo dia durante essa viagem. E aí eu consegui, eu acho que eu passei uns 60 e tantos dias escrevendo todo dia. Isso é bem difícil, assim, eu digo para os meus colegas escritores, eu sempre digo assim, cara, a rotina é que faz o escritor, é a rotina que permite que a gente consiga finalizar um livro. E para mim foi uma vitória muito grande, eu acho que eu nunca tinha conseguido passar tanto tempo assim, exceto no romance, na verdade. Mas o romance foi foi essa minha escola de rotina de escrita, né? Então aí, estou terminando essas crônicas para voltar para a novela, de modo que é isso que tu falaste. Ou você se policia para terminar aquele assunto, para investigar aquele assunto da melhor forma possível, ou você acaba patinando nos dois, né? E uma pessoa que depende da criatividade e manter uma rotina não é complicado, porque você amanhã tem que sentar na frente de uma tela e você não tem muita ideia. As coisas você vai ter que começar a criar ali do zero. Como é que é no dia a dia esse meio que um paradoxo, né, entre ter uma rotina e depender da sua criatividade? Assim, na minha experiência, eu acho que é o contrário. Eu acho que é a rotina que predispõe à criatividade, sabe? Eu acho que você ter uma rotina não é contra ser criativo, não é contra a criatividade. Para mim, né, para mim é exatamente o contrário. A partir do momento que eu sentei todo dia naquele mesmo horário e disse eu vou escrever, nem que seja uma frase, todo dia a coisa começou a fluir. Quando eu pensei assim, eu vou sentar para escrever quando vier à vontade, né? Tive uma ideia para esse livro, vou lá escrever. A coisa ficou parada assim 3 meses, Selma. Não, isso aí não pode ficar, porque desse jeito não vai sair nunca. Né? Então, eu acho que é uma... Não sei por que a gente pensa assim, não sei se ensinaram a gente errado, talvez, sei lá, a gente é acostumado com escola, com universidade, são ambientes um tanto opressivos e contra a criatividade, né? Muitas vezes, talvez a gente tenha ficado com isso, todo dia eu tenho que estar naquela aula, naquele mesmo horário, né? Segunda a sexta. Isso pode ter colocado dentro de nós esse bloqueio, né, de achar que a rotina ela é contra a criatividade. E você tem aqui vamos lá, você tem o seu Substack
E a primeira coisa que você fala aqui no Substack, você mostra uma conversa com o chat GPT. Isso aqui não é ficcional, é um relato. Então, o objetivo do seu Substack aqui já não é ficcional, né? Já é mais compartilhar coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Não, eu posto muito microcontos, posto contos também no Substack, porque isso me pareceu uma ferramenta boa o suficiente para compartilhar com outros, sabe? Esse texto aí eu estava pedindo para o ChatGPT fazer um resumo de livro para mim. E eu estava, assim, testando, né? Ver o que é que dava para tirar do ChatGPT. E vi que, pô, é interessante, dá para a gente utilizar aqui, né? Tem gente que, eu sei que tem gente que está escrevendo livro com o ChatGPT, que está pedindo revisão, que está pedindo para o ChatGPT já vi problemas. Polêmicas sobre isso. Que eu não sou adepto disso, não. Eu não vou aderir a isso, não, mas eu acho que como fonte de estudo, introdutório, pelo menos, para você... Cara, eu estou sem tempo para ler esse livro aqui. Eu digo um ensaio, né? De ficção, isso aí é fora de cogitação. Não tem condições de você ler um resumo de um romance e achar que está tudo bem. Isso aí não existe, né? Assim, me fale sobre tal pintura. Cara, não é a mesma coisa de você apreciar a pintura, né? Uhum. Então, acho que em termos de ensaio, se você não tem tempo e você quer saber ali de imediato o que é que aquele livro está falando, o que é que aquele autor está falando, acho que é uma ferramenta que pode ajudar bastante. Pode ser. Eu já tinha feito esse tipo de coisa antes do chat GPT, mas de repente ele consegue fazer isso de uma maneira melhor. Eu não testei. Eu nunca levei o chat GPT a sério, né? Acho que o meu problema com ele foi esse. E quando eu soube, eu lembrei daqueles robozinhos que a gente entrava na internet para xingar. Esse negócio não vai dar certo. Aí eu pensei, não, o chat GPT é só mais um, mas ele fica mais ofendido que os outros ficavam. É sério. Mas eu já vi que as pessoas fazem, pergunta qual é a melhor seleção de todos os tempos, qual é não sei o quê. Aí o cara escreve um livro com o chat GPT, o cara faz não sei o quê. Eu vou pedir para ele fazer uma poesia parecida com o de João Filho e vou vender. Aí João Filho vai dizer assim, pô, o Selmo ficou rico me copiando e eu tô lascado aqui. Fazer o Rezas 2. Eu acho que é roubar no jogo, né? O cara escreveu demais. É sacanagem. Mas eu acho que ele oferece esse perigo mesmo, né? Do que eu li, eu não testei, mas do que eu li, esse perigo é real. Eu estou zoando aqui o João, mas acho que o perigo é real. Sim. Não sei. E se eu fizesse isso, seria um pouco difícil de provar que não veio do João, porque ele parece que ele imita o estilo do João, né? Da pessoa, com precisão. Hoje tem ferramentas de inteligência artificial onde você pode passar aquilo que o ChatGPT te dá para ver qual que é o percentual de plágio que existe naquilo, sabe? E, de fato, se é uma ferramenta que ela foi alimentada com trilhões e trilhões de textos, obviamente tem plágio naquilo ali, né? Uhum. Então, é uma questão complicada, legalmente complicada, né? Mas eu lembro que quando saiu o boom do ChatGPT, que abrir para todo mundo testar, eu vi um vídeo do Jordan Peterson, ele disse assim, eu estava testando o ChatGPT e eu pedi para ele escrever uma 13ª regra para o meu livro, imitando o meu estilo. Ele deu lá o prompt de comando lá, né? Deu as instruções para o ChatGPT e ele disse que ficou assim, estarrecido com o que veio. Ele disse, cara, é um negócio inacreditável, parece que fui eu que escrevi. E aí é um alerta que fica para a gente, né? Para a gente, né? Como é que a gente vai lidar com isso no futuro, com Rezas 2, digamos assim, feito dessa maneira? Aí João Filho vai ter que escrever o Rezas 3 imitando o Cervantes, né? Que disse, olha, eu terminei o Quixote, fizeram um outro, eu estou escrevendo o segundo
para vocês, pra, de fato, mostrar qual foi a verdadeira vida do Quixote. Vai Só ter que que aí ser no dia alguma. seguinte tem o quarto, né? É, e vai sim sucessivamente. Aí tem aqui dia 20 em Paris, deve ser uma viagem que você fez. Isso. Foi, Reflexões. Ah, tem um microconto aqui do Caim, né? isso, tem algum, acho que tem uns, não sei se tem 3, 4, alguma coisa assim. Tem um conto que eu escrevi, o primeiro conto que eu postei no Substack foi um conto que eu escrevi para o João Filho, chama Incenso Profano. É porque eu sou fã do João, não dá para Uhum. esconder, não. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele, como pessoa, acho que é um dos caras mais legais da internet, né? Eu não tive o É, prazer de conhecer ele pessoalmente, não, assim nem eu. como Mas ele é muito, muito legal, né? Todo mundo gosta dele. muito, muito, cara, muito generoso. E eu me inspiro muito na produção dele, sabe? De modo Uhum. que acabei escrevendo esse conto para ele, porque me veio a imagem. O conto começa com, não é o João, né? O meu João aí, ajoelhado, enquanto com uma fogueira na frente dele sendo banhado pelas cinzas da fogueira. Aí me veio essa imagem e eu disse, porra, agora vamos ter que escrever e resolver esse problema, né? Sim. Mas, mas aí nesse Substack assim, tem crônica, tem microconto, tem conto, e tem essa conversa aí com o ChatGPT. Mas eu Uhum. esqueço dele, sabe, Samuel? Às vezes eu fico 2, 3 meses sem postar nada. Não tem a constância que você gostaria. Não tem, cara. Não tem, porque eu fico pensando, pô, eu tô preocupado em escrever minhas coisas aqui, sabe? Quando eu consigo finalizar uma coisa e sai alguma coisa que eu fico com vontade de compartilhar com o pessoal, por uma razão ou outra, aí eu posto lá. Enquanto isso vai ficar, as outras vão ficando inéditas para livro, né? Se um Sim. dia vier a publicar, que é tão difícil publicar aqui, né? E aqui tá linkando já para o Matheus Araújo, para o Tiago Amorim e mais duas Isso, pessoas aqui, né? isso. Que isso aí, E, por acaso, foi o próprio Substack que fez. Depois que eu vi que tava isso, eu disse, tá tudo certo. É só gente boa. é, e você tem Conversa na Catedral. Eu achei o nome curioso. Quando eu abri, a primeira coisa que eu pensei foi se você estava dando entrevista para uma rádio que tem aqui no Rio, né? Que é a Rádio Catedral, Rádio Ah, Católica. A primeira coisa que me veio na cabeça foi a Rádio Catedral. pô, que legal, eu não conhecia a Rádio Catedral. Ainda existe, né? Mas aí tem esse seu canal, Conversas na Catedral, a capa aqui é alguma catedral, não sei de onde. Sim. Eu sei que não é aqui em Copacabana, mas da onde fica, eu não sei. Nem no Recife. Não? Não. Eu não lembro nem qual que é, na verdade. Você pegou no Google aleatoriamente? Peguei aleatoriamente. Esse canal, na verdade, é que eu fiquei sem tempo, né? No começo eu ainda li uns livros, fazia umas análises de livro e tal, mas era eu que editava os vídeos e, porra, dá um trabalho absurdo. Eu não sou editor, Uhum. então, para editar os vídeos, até assim, as edições simplíssimas, assim, que É o que eu faço. coisa simples, né? Mas dá um trabalho arretado, né, Selma? Dá. E aí eu meio que, quer saber, quando eu tiver tempo eu volto. Aí às vezes eu faço um Reels ou gravo um vídeo um pouquinho mais longo, aí, posto lá, posto no Instagram. E o título cara, sou um ladrão de título. Esse título aí eu roubei do Vargas Llosa, né? Que é o romance Mário dele com Vargas Llosa, Mário Vargas Llosa. que ele tem um filho, Álvaro, né? Eu não conheço o filho dele. Eu acho que ele tem um filho também, Vargas Llosa. Que escreve Mas também? eu acho que sim. Olha. Não tenho certeza do que eu estou falando, tá? Uhum. Mas eu acho que Álvaro Vargas Llosa também é escritor igual o Mário. Ah, tá. Escritor e comentarista político peruano, espanhol e orador público em assuntos internacionais, Álvaro Vargas Llosa. Filho Então do Mário. provavelmente ele é ensaísta, né? É. Ah, tá. Eu não li Então, nada dele.
Mas você roubou o título do pai, então. Roubei o título do pai. Porque quando a Humberto. coisa é boa, tem que distribuir, né? Tem que mandar Uhum. passar para os outros. E que é um romance muito doido, por sinal, né, Selma? Eu botei o título porque eu gostei muito, Conversa na Catedral. E na hora me veio aquela imagem do Kafka, né? No processo de Kafka, que ele tem uma conversa na catedral lá, né? Ele tá na catedral e o Joseph não, o Joseph K. do outro, do Metamorfose. Mas tem essa conversa lá no... E me veio essa ideia, me veio essa imagem na cabeça, e, pô, beleza, deve ser por aí. Aí eu fui ler o livro do Lhosa, na verdade, Catedral é o nome de um bar, e não tem nada a ver. O Lhosa, ele tem uma qualidade, ele sabe escrever muito bem, mas ele gosta muito de experimentalismo, né? De modo que os livros dele, e isso assim não me agrada nem um pouco nos livros dele, principalmente nesse Conversa na Catedral, porque não sei se você já leu ele, Selma. Não. Ele faz umas loucuras assim, cara. Pô, ele tá falando de um, vamos dizer, ele tá falando aqui em 2002, por exemplo, no mesmo parágrafo, sem anunciação nenhuma, o cara tá voltando para 1964, por exemplo. O rei ele tá lá no Peru. De modo que é muito confuso esse começo, bem confuso mesmo. Você demora um tempão para poder se acostumar. E é um livro de umas 500 e tantas páginas que fica nessas idas e vindas e você sem entender muito bem. Até que você tem uma hora que você entende, né? E vai. Você tem que montar na sua cabeça igual o espelho partido. O Espelho Partido eu não li. Ah, não? Não, mas ele é mais simples. Pelo que eu conheço, ele é mais simples. Porque tem uma... Porque, assim, em teoria literária, a gente faz aquele negócio, né? Existe instância de anunciação, você não pode puxar um coelho de dentro de uma cartola do nada, você tem que levar até o coelho, né? Tem que mostrar que tem um coelho na cartola, depois você puxa. Algo nesse sentido, sabe? E o Lhosa, do nada, assim, ele volta 50 anos no tempo sem lhe avisar. Aí você toma um choque na hora. Você demora a entender que já não está mais nesse período e está no outro, né? Porque é tudo dentro do mesmo parágrafo, sabe? Não é... O espelho partido ele divide em datas. É um diário, né? Então ele está dividido em datas. Então você ainda percebe que no dia 3 de outubro é de 57 e não de 98. Então você percebe, mas ele não diz, você que tem que montar. Ele não diz o ano, né? Não, ele faz como se fosse um diário, 1º de janeiro. Aí você lê, dia 2 de janeiro. Só que o 2 de janeiro é de outro ano. E você vai lendo assim. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, que coisa. Então, eu tenho que localizar o que eu estou lendo. E o Vargas Llosa faz isso pior ainda. Eu vou ler, acho que eu vou gostar. Tu vai gostar. Cara, os livros dele é toda essa loucura, né? Ele tem aquele Tia Júlia e o Escrivinhador, que o Escrivinhador é o cara que escreve radionovela, roteiro de radionovela, e um capítulo é do romance, outro capítulo é um capítulo da radionovela. E não é de uma radionovela que você vai acompanhando durante o romance. Cada capítulo de radionovela é uma diferente. Caramba! E a primeira, assim, você fica, caralho, essa história é muito boa, eu quero saber onde vai dar. Ele nunca mais toca no assunto. Aí você fica meio puto, assim, você fica, porra, como assim, cara? E é essa loucura, ele gosta de fazer essas loucuras, sabe? Sei. E tem outro brasileiro que fez uma coisa parecida, não chega a ser tão louco assim, que é o Cristóvão Teza, eu acho, que fez o Trapo. Sim. E eu li por indicação do Pousonoff, né, do Paulo Pousonoff. Sim. E aí ele falou, lê o Trapo, todo curitibano já devia ter lido o Trapo e tal, fala bem de Curitiba, fala... E é isso, né? Tem a carta do cara no meio, as cartas do cara no meio da narrativa, assim, ainda tem que levar um tempo. Tá. Entendi. Dá um nó, né? Esse tipo de coisa dá um nó. Mas eu acabo gostando, acabo achando legal. As formas narrativas, quando são diferentes, quando vão mudando, elas tendem a me atrair mais. Sim, dá um pouquinho de novidade, né? Que às vezes a gente tá
sei lá, você está lendo tanta coisa parecida, né? É, Pô, eu gosto dos franceses, mas aí você vai lendo, sei lá, você pega o Guy de Maupassant, o Flaubert, o Proust, aí você vai lendo os caras assim, um atrás do outro, pô, parece que você está falando a mesma coisa, né? é. Parece que os caras estão lá no mesmo mundinho, lá, o Balzac também, acaba que você está vendo a mesma coisa. Então, às vezes, para limpar os olhos, você pegar uma coisa um tanto diferente, assim, é interessante, né? É, a primeira vez, não sei você, mas a primeira experiência que eu tive assim de narrativa diferente foi com Drácula, Hum, porque, né, cada capítulo é uma carta, é uma transcrição, é uma página de diário, não sei o quê, de vários uhum, personagens sucessivamente. uhum. Foi Cara, a primeira coisa que eu fiquei, caramba, que loucura é essa? é completamente diferente. Eu acho. Cara, eu não vou lembrar a primeira qual foi, mas a que mais me causou estranheza foi aquele Nove Novenas do Osman Lins. Que é uma. Eu tenho até que ler, eu estava conversando com um amigo sobre esse livro, de cara, esse livro foi tão doido para mim que eu não guardei muita lembrança dele, não. Mas Entendi. então, você tem até uma linguagem também, né? O Osman Lins tem uma experimentação linguística ali que ele, para destacar uma personagem, ele usa símbolos. Então, ele não diz quem está falando, ele apenas apresenta um símbolo daquela pessoa. Você Entendi. fica... Então, você entender isso, você vai dizer que tá, pô, agora eu entendi, tem que voltar tudo isso para ler de novo. E aí é complicado. Aí é complicado. Então você tem, mas você não tem atualizado Conversas na Catedral, que do que eu estou vendo aqui, eu fechei que começou a falar o vídeo lá. Mas do que eu vi aqui, tem um conteúdo muito bom. O vídeo, a apresentação é bem antigo, né? Uhum. É antigo, é. Eu sou outro cara nesse vídeo, né? É. Mas tem aqui, de 2 semanas atrás, um vídeo seu, né? Meio que um reel. Você está fazendo coisas bem, bem curtas, né? Isso. Coisa curtinha, 4, 5 minutos. O último que eu gravei um pouquinho mais longo foi uma conversa sobre o Sol de Satã, do Jorge Bernanos. Que deu um pouquinho de Está 18 aqui, tem minutos. quase 20 minutos. É. Mas você vê, assim, é um canal pequenininho que eu estou fazendo do jeito que dá para fazer. Uhum. Alguns poucos gatos pingados que acompanham e tem paciência para não cancelar a inscrição e ir atrás de outro canal. Mas a meia dúzia do Selmo Cash vai toda para lá agora. Vai toda para lá. Então, pô, seja bem-vindo, galera. Vai o Fusca inteiro. Então tá É porque dá tranquilo. muito trabalho essas coisas, né, Selma? Dá um pouquinho, né? No meu caso aqui, eu tenho um amigo, um conhecido que fez a introdução, fez a musiquinha de fechamento, então eu pego as duas, coloco o vídeo do convidado no meio e ponho para o YouTube. Toma aí, YouTube. E tá dando certo, as pessoas, estão gostando. Graças a Deus, né? Vocês se contentam com pouco, então tá tudo certo. Nossa, eu admiro demais esse pessoal que trabalha no YouTube, que tem paciência, tem, sei lá, às vezes o cara tem uma É, equipe que ajuda, né? Porque dá não, muito não trabalho. tem. A equipe que me ajuda aqui no YouTube, você está vendo ali na janela. Mais atrapalha do que ajuda, né? É, toda a minha equipe de apoio ali, de edição de vídeo, de tudo. Não, assim, o negócio para ficar bem feitinho, assim, não aqui, né, que é uma conversa que a gente está tendo com mais liberdade, mas no Uhum, começo do meu canal mesmo eu cheguei a escrever roteiro. Aí me empolguei, no começo eu me empolguei, acho que eu escrevi, sei lá, uns 5, de empolgação rápida, né? 5 uhum, roteiros só. Aí depois eu digo, rapaz, quer saber, não estou com tempo para fazer, não, vou fazer de improviso, vou pegar o livro, abrir aqui e seja o que uhum. Deus quiser. Aí depois também até de pegar os livros e gravar, eu parei, porque minha câmera estava dando problema, aí eu perdi o ritmo, sabe? Aí é isso Entendi. aí. Eu A vou, gente vai escrevendo na surdina, então, né? Deixa essas coisas para lá e vamos eu vou escrevendo. botar na descrição aqui o Converso na Catedral para o pessoal chegar lá, já chegar dando like, dando joinha, né, curtindo os vídeos.
Porque do que eu vi, eu não assisti nenhum deles, mas dos títulos e tal, do que eu vi, parece ser bem legal. E conversa sobre ficção, sobre essas coisas, é o que o pessoal está procurando, está querendo ver. Sim. Reflexões sobre obras ficcionais, que tá todo mundo gosta disso, né? O É, público daqui com certeza gosta. Então, eu vou botar o seu canal lá. pô, Sam, obrigado. Acho que o pessoal vai gostar lá também. Tem algumas. Eu falo muito da minha perspectiva de. Eu sou um pouco ousado de falar aqui de artista, né? Como escritor. Uhum. Aí sai alguma coisa interessante acerca disso. Eu acho, né? Espero que o pessoal ache também. Para não me deixar achar sozinho e de graça. E você fala que tem um destaque aqui no seu Instagram sobre o seu livro, né? Isso. Que eu tô abrindo aqui. Aí tem um destaque da editora Arteira, né? E Artera. é da editora Apris e Arteira. É o selo deles, o selo de literatura deles. E já tem uma galera falando bem aqui. Você compartilhou, né? As pessoas que gostaram. Isso. Para ver se empolga o pessoal comprar, né? Uhum, sim. Mas eu tô assim, eu tô feliz com o livro, né? O barulho dele foi um pouquinho maior do que o som de uma folha caindo num gramado, bem fofo, Selma. Sei. Então, não fez barulho nenhum, né? Mas, assim, as pessoas que compraram, o que elas me disseram sobre o livro, sobre a experiência deles como leitores, foi, assim, foi bem bom, sabe? Foi muito bom. Eu estou bem feliz Pelo menos, diga. com o que eu não entendi o que falasse. Não, eu falei, eu ia dizer que pelo menos assim, bonito o livro é, né? A capa, a edição, a arte. Eu estou vendo as pessoas abrindo aqui, vendo a orelha lá com a foto. Então, nesse sentido, ele é bem bonito, É bem bonito. Hum. E é bem, um bem livro feito. curto também, assim, sabe? Eu sei que muita gente não tem, eu digo assim, um leitor comum, né? Ele Uhum. não tem o costume de ler contos. Então, eu parti dessa premissa, né, de que é um livro de estreia, é um livro de contos ainda, que por mais que seja uma narrativa breve, e para gente que lê literatura é boa, né, é gostosa, é uma narrativa gostosa de consumir, para muita gente que não tem o costume, é estranho um pouco, né? Teve gente assim que, leitores iniciantes que leram meu livro, eu falei, cara, eu não entendi muito bem isso aqui, não é, cadê a mesma personagem no romance? O que está acontecendo que muda nos capítulos? Tem gente assim que não sabia que era outro conto, sabe? Sei. Aí foi por isso que eu tive cuidado de fazer um livrinho curto, com poucos contos, e meus contos são curtos, né? Para a pessoa ler bem Sim, rapidinho e ir se acostumando com o tipo da leitura, né? certo. Porque, quem foi que me falou isso, rapaz? Eu acho que foi o Melk da Educação Imaginária, falou assim, Tá me devendo. oi? O Mel que está me devendo vir aqui. Pô, o Melk é muito legal, cara. Presta Eu atenção gosto nele muito. lá. Eu já vi, já falei com ele, ele tá me devendo aparecer. Vai, então vou aperrear ele também para ele aceitar e vir logo. Obrigadão. Não, e aí ele falou uma coisa muito interessante, bicho, que é assim, cara, eu quero que os meus leitores, eles sigam comigo, sabe? Tem uma certa educação dos leitores, eles vão se acostumar com o teu estilo e vão seguindo. Vão lendo seu livro, vão acompanhando a tua carreira, se houver uma carreira a acompanhar, né? Uhum. Mas eu achei interessante essa perspectiva de você escrever sempre para aquele público. Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Eu que o teórico que eu sigo bastante, aprendi muito com ele, foi o Raimundo Carreiro. Ele, em alguma instância, ele fala assim: oh, você não pensa no seu leitor enquanto você escreve, você pensa depois. Mas eu confesso que eu não sou tanto egoísta nisso, eu quase nunca penso no leitor. Tipo, eu faço aquilo que eu quero, se for para agradar algum leitor, ótimo, né?
Mas se não... Mas é assim, porque o que você vai fazer, inevitavelmente, vai agradar uns e não outros, né? Perfeito. E eu estou vendo aqui na Amazon, ele foi classificado como ficção humorística. Isso foi uma decisão sua? Você classifica seu livro assim? Só, eu nem tinha visto isso, na verdade. Eu estou Não, vendo aqui agora. olha que coisa. Livros de ficção humorística. Alguém me sacaneou. Não fui eu. Não fui eu. Mas está nessa classificação. Olha que loucura. Não, eu nem sabia e não considero de humor. O outro sim, né? Mas esse não. Esses são dramas mesmo. Sim. Eu não sei como caiu nisso. O que choram os mortos ser humor é meio... Ficção humorística. Igor Maria Salles, 4 avaliações, 4,4 estrelas das 5. Uhum. Tem 2 formatos aqui, né? Capa comum e o eletrônico. E quem comprar agora, acho que chega amanhã. Pelo menos para mim, chega amanhã. Chega amanhã, olha que coisa boa. Não sei se é porque eu sou da Amazon, né? Eu assino o Prime Video, não sei se é por isso, mas para mim chega amanhã, de 2023. Olha que legal. E já que eu estou na Amazon, eu estava vendo uma batalha mortal, não sei se você tem Twitter. Pô, eu não tenho, cara. Não, mas Não. eu estava vendo uma batalha mortal acerca desse grande vilão aqui que estava horroriza algumas pessoas que gostam de ler, né? 100 anos de solidão, meu Deus do céu. Não, mas é o aparelho, o Kindle. Ah, tá. 100 anos de solidão é uma maravilha. Não, mas o Kindle, o pessoal fica dividido. Cara, o que tu acha dele? Eu acho que para os meus fins ele serve. Por exemplo, eu só estou lendo 100 Anos de Solidão porque tá aqui. Dom Quixote eu li aqui. Então, para mim é muito mais barato, né? Pagar um Kindle uma vez e depois eu vou ali na Baía do Pirata, né? Pego um monte de livro e sai. Então, para mim é tranquilo. Eu gosto da edição física, é legalzinho pegar, manusear. Eu estava vendo que o pessoal falando assim, mas o Kindle não é livro, você não tem um livro quando tem no Kindle. E assim, eu entendo um pouco o pessoal, mas me dá um acesso muito maior também. Sim, eu acho que a gente tem que ver a praticidade da coisa, né? Tipo, porra, tem livro que para tu ter em casa custa uma grana, né? E aí tu consegue uma edição aí baratinha, às vezes até muito, muito barata, e ler tranquilamente no aparelho, né? Eu tenho um problema pessoal, eu nunca tive um Kindle, eu tive aquele leve que era da Saraiva. Sim, sim. E foi aí embora junto com a Saraiva. Foi embora junto com a Saraiva. E eu fiquei meio puto com esse negócio, Selma, porque, cara, sei lá, eu já tinha lido, sei lá, mais de 60 livros lá, aí tinha os teus grifos, né? As tuas marcações, algum comentário e tal, e o negócio simplesmente pifou. E eu perdi tudo isso. Aí, assim, eu tenho um problema pessoal, mas só entre eu e ele, né? Sim, porque o livro não pifa, né? O livro não pifa, exatamente. Você que pifa o livro. Exatamente. Mas eu não vejo nenhum problema com isso aí. Pelo contrário, eu já acabo lendo no computador. Por acaso eu tô lendo aqui o 15, né, que eu quero no computador, porque eu não tenho livro físico. Entendi. Eu acho que é besteira você, sei lá, e também é só minha opinião, né? É besteira você não querer aderir a uma coisa, mas tudo bem. Mas quem quiser que use, né? Você, morando em Curitiba, em Recife, você teve impostos, você teve acesso a diversas cidades com livrarias e tal. Nessas cidades, o livro, por onde você passou, o livro, ele é um artigo de luxo, ou você conseguia encontrar
em todos esses lugares a preços bem acessíveis? Como é que foi essa experiência? Selmo, eu acho que o lugar mais barato é aqui em Curitiba. Você tem umas feirinhas aqui que você consegue comprar livro baratinho, sabe? Mas, de modo geral, eu acho, aqui no Brasil, o livro é uma coisa muito cara. Assim, eu vou ser sincero com vocês. Vou ser sincero contigo, com quem está ouvindo. O meu livro, eu digo assim, cara, é bom, vale a pena o dinheiro investido e tal, mas ainda assim é um livro caro. Eu acho que ele tá o quê? Ele foi lançado a R$ 38, hoje deve estar tá 40 alguma coisa. A última vez que eu vi estava R$ 41, R$ 42. Deixa eu ver na Amazon aqui, eu te digo o preço dele. Pronto. Igor Maria Salles. O que choram os mortos, né? 28,42 capa comum, de 42 por 28. Pronto, aí entrou na promoção. Mas estava 42. Pelo menos para mim está aparecendo. Eu não sei se é por causa do Prime, no meu caso, ou alguma coisa do tipo, tá? Mas para mim está vindo a 28. 28 já está um preço melhor? Já. Né? Mas eu acho relativamente caro. Assim, no Recife, aqui em Curitiba, você encontra sebo tem sebo muito barato, e também tem sebo que cobra um pouco mais caro. Do tipo, cara, eu comprei Tempo de Amar do Altran Dourado, acho que eu paguei R$ 5. Aí, pô, livrão maravilhoso, preço bom. Mas tem outros que você vai e tem qualquer coisa do Altran Dourado, R$ 35, R$ 40 no sebo, né? Eu tive muita dificuldade em Poços de Caldas, que tinha lá, só tinha um sebo. Só tem um sebo. Uhum. Não, tinha dois, na verdade, mas o outro eu nunca consegui encontrar. A dona do sebo que eu ia, ela dizia, não, tem um outro lá, mas esse outro eu nunca encontrei. Em Itajubá tinha tinha uns 3 sebos, assim, mas não eram sebos grandes, com boa variedade, sabe? E o preço também não era tão baratinho, não. Então, pode que a minha percepção é que o livro é muito caro no Brasil. Eu digo isso porque eu tive agora fui na França, e, cara, você acha livro lá €1, 50 centavos de euro, né? Eu achei aqui em Copacabana, não sei se tem isso em Curitiba, se tem em Recife, tem o sebo, tem livraria de bairro, que é uma coisa que, infelizmente, acho que ainda tem, então, sobrevivendo. Uhum. Então, aqui em Copacabana tem uma livraria de Copacabana, a última delas, sobrevivendo num espaço menor. Tem as grandes agora, a Saraiva foi substituída pela Leitura, Livraria Leitura. Mas tem um fenômeno que eu não sei se tem em São Paulo, se tem em Recife, que é gente vendendo livro no meio da rua, no chão. Ah, cara, Você passa na rua, o cara empilha arruma um monte de livro no chão. Eu estava passando por Botafogo, já contei aqui no canal, acho que algumas vezes isso. Estava passando por Botafogo, comecei a olhar os livros do cara e tinha lá Um Poderoso Chefão a R$ 10. E o cara falou assim, bem-vindo, aqui é meu espaço cultural. E é o chão. Um monte de livro no chão, estendido em cima de um pano e tal. É o espaço cultural do cara. Eu acabei de comprar por R$ 10 um conto de 2 cidades. Olha isso. É um preço acessível, né? O Dickens, pô. É muito bom. Eu acho que, por aqui no Rio, eu digo que é bem acessível. Uhum. Mas, realmente, agora que você está trazendo, é o que eu sempre digo no canal, mas agora você está trazendo a perspectiva de €1, 50 centavos de euro, para quem mora lá, tá de graça. Tá de graça, E, tipo, pra gente tem que converter, mas para eles tá. Mas até pra gente, se a gente converte R$5, R$6, vai, caro, tá estourando o euro, R$6, tá baratinho ainda, né? Mas assim, e a gente tá falando de sebo, né? Você vai falar de livraria, você chegar, pagar R$80, R$100 no livro, eu acho caro. A gente compra porque a gente já se rendeu, né? Não tem jeito, o livro tá aí, eu tô com crédito, o cartão tá... e a Amazon tá aceitando o cartão, eu vou comprar.
Mas ainda assim eu acho caro. Eu estou pensando muito num livro do Suassuna, mas está a 200 e tanto. Qual? Não é Corvidade, é o Rei Degolado, da Nova Fronteira, e acho que ele tem uma sequência da história, que são o Rei Degolado, acho que vem mais um, mais... Eu não sei se o São Romance dois da Pedra livros. do Reino é antes dele ou depois. A Pedra do Reino vem antes. Vem antes, né? Isso. Por isso que eu quero ler o Rei Degolado. Eu tô doido para comprar o Suassuna, mas tá tudo caro também. Eu até concordo que o trabalho é um box. Eu até concordo que o trabalho da Nova Fronteira no Suassuna está muito bom. Cara, ô Selmo, tu sabe que eu tava vendo tempo desse, cara, tem um tempinho já que eu tava vendo isso, os caras, o livreiro no Brasil, e gente que trabalha no mercado editorial no Brasil, os caras dizem assim, cara, às vezes a gente reclama no Brasil do preço do livro, mas se você for olhar a qualidade do livro no Brasil, ele é muito diferente da qualidade do livro lá fora, né? Então, assim, a gente tem um livro... Já me falaram isso. Já me falaram isso. Eu estou te mandando no chat privado o link da Amazon para o Suassuna, para você ver. História do Rei Degolado, que são 2 livros. Olha aí, R$ 246. É. E na Nova Fronteira vem com uma sacolinha. Aí você paga 280. A gente vai querer ser... Tá vendo tu? Não quer fazer uma graça? Porra, bicho, 280 conto? Porque vem uma sacola com a arte do livro. Aí... Pô, aí você degola o cliente. Para tu botar no quadro, né? É. Não, é muito caro, cara. Algumas coisas são, né? Tudo bem que tem a qualidade da edição, mas mesmo assim... Sim, tem gente que não comprou o meu livro até agora, inclusive que falou assim, pô, não comprei ainda, tu tem algum livro ainda para vender? Por quê? E amigos assim do Recife, por exemplo, que o livro na época estava custando R$ 38 e o frete era 20 e tantos reais. Às vezes o frete é até maior que o produto. Isso não é raro. E isso então, mas assim, tá caro para algumas coisas, né? Esse Suassuna, por exemplo, tá caro, mas eu ainda digo que o preço no Brasil ainda não é um obstáculo para você não ler. Uhum. Porque tem lugares que você consegue achar, como eu peguei um Conto de Duas Cidades, tem uma banca lá no centro do Rio, quando você sai do metrô, tem uma banquinha assim, qualquer livro aqui por R$ 2. Agora, o que o cara tem ali por R$ 2, eu não sei. Ele pode ter um grande livro do Machado ali, com estado de conservação horroroso, mas pode ter também o livro da Bruna Surfistinha. Não sei o que vai ter ali. Você tem que fuçar. Você tem que ir lá e ficar. Cara, eu não lembro qual foi. Eu lembro que eu comprei um livro de semiótica do Humberto Eco nessa feirinha, perto do banco, ali lá no centro, né? No centro do Rio. Pronto. Perto da saída do metrô. Pronto, eu comprei ele e, pô, eu comprei alguma coisa muito boa também, mas agora eu não tô lembrando qual foi o livro, bicho. Ali mas tem um monte de coisa. De vários livros famosos e tal, e tem essa banquinha em particular dos R$ 2, que eu já parei para ver uma vez, mas eu preciso voltar com mais atenção. Porque sebo você tem que ir com tempo e com vontade de ir lá mexer, né? Os sebos e tudo. Mas eu fico pensando assim, a molecada hoje que está começando a ler, em geral, porque a gente tem a geração que frequenta sebos, né? Uhum. A molecada, eu vou dizer, um pouquinho mais bem de vida, dificilmente vai no sebo. Ou eu posso estar enganado, mas em geral está onde com a família? Está indo no shopping. Aí você vai numa livraria, dependendo da livraria de shopping, a oferta que tem lá, quando tem os clássicos, quando tem os clássicos ainda assim, né? Mas é muita besteira que tem, cara. Muita besteira, né, Céu?
Às vezes acontece do vendedor não saber nem quem é Homero, sabe? Tem esse tipo de coisa. Sim. O cara, você vê que o cara não ouviu falar da Ilíada, tem coisas do tipo. Uhum. Isso não é incomum. Porque os caras estão ali, não é emprego só, né? Os caras não É, estão ali porque, pô, eu gosto de livro, eu gosto do exato. objeto de livro, eu gosto de consumir boa literatura, né? E eu vou aproveitar e vou entrar no gancho, nas perguntas mais ou menos padrão do Salmocast, Ok. porque tem um pouco a ver com o que a gente está falando à medida que a gente for desenvolvendo. Para começar, como é que era na sua casa, da sua família, como é que a sua família tratava livros? Era a casa, o ambiente do seu pai, da sua mãe, era uma biblioteca assim como você tem aí atrás de você? Ou você ia para a casa de uma avó que tinha uma estante que você gostava? Como é que foi essa relação? Cara, a minha relação com o livro, assim, na minha casa tinha alguns livros, né? Poucos livros, mas não se tinha o hábito de ler. Por exemplo, eu cresci com meu pai falando muito assim, ler é o melhor hábito que você pode desenvolver, você vai crescer demais, blá, 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 mas eu não vi o meu pai se debruçando na leitura. De Uhum, modo que a leitura veio quase como uma revolta em mim, né? No sentido de que eu disse, cara, eu já consumi muita porcaria nessa vida, então eu tenho que uhum. começar a me educar e eu vou ter que me educar por mim mesmo, pegando os livros na raça e indo lá decifrando a coisa, né? Mas uma coisa que meu pai me incutiu muito, meu pai gostava muito de MPB, né? Gostava não, gosta que ele é vivo. Gosta muito de MPB. E ele sempre, eu sentava com ele assim no final de semana, ele tomando uísque, ouvindo, sei lá, Chico, Gilberto Gil, Caetano. E ele sempre falava assim, essa letra quer dizer essas coisas, quer dizer isso. Então, ele me mostrava o símbolo, a poesia, né? A explicação da poesia. De modo que eu fui mais pelo lado da música e não pela poesia, mas pela poesia musical, vamos dizer assim, né? Uhum. Do que pela literatura. Até chegar na literatura. Então eu fiz esse caminho um pouco mais longo na minha vida. Você foi ler também sobre MPB, muita coisa? Eu fui tocar sobre MPB. O MPB me levou a tocar violão. Eu Entendi, estava no conservatório, fiz alguns anos de conservatório, e aí aprendi a tocar violão para tocar MPB. Aí entendi. depois eu me desgracei, fui para guitarra, fui tocar rock, aí foi só ladeira abaixo. Mas é o que eu gosto mais, rock e blues. Mas, mas então você começou uma aproximação ali MPB com uma investigação seu pai fazia uma tradução das letras para você e isso meio que despertou sua curiosidade depois para os livros. Isso. Eu esqueci de falar também de desenho. Então, de certa forma, a arte estava sempre. Eu cresci com um pouco de experiência artística, sabe? Maior depois quando eu entrei no conservatório. Mas essas traduções do meu pai, por assim dizer, e os incentivos da minha mãe gostava muito de desenhar, então eu desenhava bastante quando era pequeno. De modo que eu acho que isso gestou em mim essa propensão artística, sabe? Essa vontade de escrever no futuro. E aí, qual o primeiro livro que você tem, assim, a primeira lembrança que você tem com um livro, digamos assim? A primeira lembrança de livro Não, sério foi Alberto. qualquer coisa. Primeira, não precisa ser necessariamente sério. Cara, a primeira lembrança de livro, assim, de livro que eu adorei quando eu era bem pequeno, foram dois, assim, que me marcaram muito, que foi As Viagens de Gulliver e O Escaravelho do Diabo. Eu não lembro nem quem que é o autor, rapaz. É um livro brasileiro que tá... Brasileira, da coleção Vagalume. Isso, da coleção Vagalume, que acho que tem até um filme que tá, ou lançou recentemente, ou tá para lançar. Eu acho que já saiu. Já saiu, né? Eu acho que já saiu. Não tenho certeza porque eu não fui ver.
Mas O Escaravelho do Diabo foi escrito por Lúcia Machado de Almeida. Grande Lúcia Machado de Almeida. Não, Esse livro marcou a minha infância, que eu disse, cara, a literatura ali, para mim, eu disse, pô, isso é um caminho de vida, né? Isso é um caminho de viver histórias que eu jamais poderia viver na minha vida. E abriu-se um universo. Engraçado que você falou em Viagens de Gulliver, a primeira lembrança que eu tenho é Viagens de Gulliver. É mesmo? Só que era um livrinho, era mini livrinho, para criança mesmo, um azulzinho, uma capinha meio azul. Isso. A gente abria assim, era cheio, todo desenhado e tal. Eu tinha dele do Mowgli, o Menino Lobo. Ah, sim. Era bem pequenininho. Era a primeira coisa que eu lembro de isso aqui eu li na vida. Uhum. Pô, então a gente tá compartilhando lembranças, né? Essa é a primeira imagem. E eu procuro mini livro do Viagem de Gulliver na internet para ver se eu acho o que eu tinha, mas não consegui encontrar. Não achei. Cara. E aqueles paradidáticos, né? Acho que isso aí... Não sei. Eu lembro que meu pai foi comprar na livraria para mim mini livrinhos. Acho que eu saí do videogame, sei lá, saí do Atari, essas coisas. E aí ele comprou isso. Ele disse, esse menino tem que fazer outra coisa da vida, né? Além de... Além de jogar videogame. Além de jogar videogame, eu lia também muita Mônica, né? Acho que a Mônica fez parte da vida de muita gente. Ah, sim. Eu não tinha, mas isso é uma coisa interessante, que eu lia muito na casa da minha prima. Minha prima tinha uma coleção enorme, e aí a gente sentava lá, ficava lendo, cada um pegava um gibizinho e ficava lendo. Mas... Pode falar. E qual é o livro que você primeiro teve, mais te marcou, que te trouxe para a leitura? Que você pensou, isso aqui é o que eu quero ler, ler é uma coisa legal, eu gosto de ler. Foi a partir de qual livro? Foi a partir do Estrangeiro, do Albert Camus. Que eu passei a vida inteira falando Camus. Eu sei que Não, esse livro, quando eu li assim, e caralho, o que é isso? Sabe, a seriedade, pô, todo aquele drama ali, né, o niilismo, tudo. Sei. Então ali foi a primeira vez que eu pensei, caramba, peraí, então eu posso encontrar isso nos romances? E que era um livro que é do meu pai, tá aqui comigo, aqui do meu lado, esse aqui. O bichinho já se desfez aqui também, ó. Como o tempo não perdoa os livros, né? Mas é esse livro aqui. É da Record? Da Record. Exatamente. Aí foi esse aqui, cara. Esse livro aqui foi que mudou tudo. Depois dele eu disse, não, aqui tem um mundo a se desvendar aqui. E depois do Camus. Isso. E aí ele que te atraiu, ele que foi que te abriu a porta para, vou começar a ler a partir de Camus. E foi o livro que mais te marcou na vida? Não foi um deles, né? Uhum. Acho que o outro que me marcou muito foi A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E foi a partir desse livro, desse romance, que eu disse, rapaz, é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou escrever, eu vou ser um ficcionista, eu vou ser um romancista. Então foram os dois autores que me influenciaram muito assim no início do meu treino, né, como escritor. Eu procurei imitar muito o Camus, né, as sentenças curtas dele, né, a frase certa, as imagens que o Camus constrói, ainda mais a imagem do sol. Então, por acaso, tem um sol na capa do meu livro, né? Então, pensando aqui, será que eu não tive essa escolha também por conta dessa imagem do estrangeiro que me impregnou? E então você teve, e hoje você escreve influenciado principalmente pelo Thomas Mann, você acha, pelo Camus, você acha que eles que
ainda exerce uma grande influência na sua escrita? Não. Hoje, na minha escrita, eu diria que a maior influência é o Altran Dourado. O que ele tem de diferente que você gosta? Cara, o Altran Dourado escreve bonito demais. Aquele homem escrevendo ao mesmo tempo que é muito simples, é muito bonito. E toda vez que eu leio o Altran Dourado, eu digo, é assim que eu quero escrever, cara. Quando eu crescer, eu quero ser feito ele. Eu quero escrever esses livros que ele escreveu. Assim, é um autor que sempre que eu leio, assim, em algum momento da história, eu vou quase chorar, ou chorar de fato. Para mim, talvez ele seja, assim, para o meu gosto, talvez seja o maior escritor que eu consumi, né, que eu li. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, né? Então, do que eu li, assim, é o meu preferido. Sim. E então você é pai agora, né? Você tem uma filhinha, é isso? Tem um filho. Filho. Um filho, Matias. Como é que o Matias vai ser permeada a relação do Matias com o livro? Sim. Hoje ele já tem um monte de livrinho dele lá, livrinho infantil, né? E a coisa que ele mais fala é assim, quer ler. Ele tá com 2 anos agora. Então ele quer ler, quer o livro. Vai lá pegar ele, pega o livro, fica folheando. Ele não lê ainda, né? Mas pede para que Não, a mas gente ele leia. já entende as imagens ali, alguma coisa. A imagem, tudo, ele fica atraído por aquilo, ele tem um apreço pelo livro, sabe? Tudo que é livro aqui que ele vê, pelas cores, mas até livro para adulto aqui, os livros que eu tenho na biblioteca, ele pega, ele fica folheando. Então, eu acho que a criança ela tem que se impregnar pelo objeto primeiro, né? Depois pelo que o objeto pode proporcionar a ele. Então, eu já vejo nele esse amor pelo livro, pelos livrinhos dele. Aí, pelo escritório aqui, quando ele entra, ele fica bagunçando, mas ele vem, pega o livro, folheia, fica olhando. Então, eu acho que é isso, assim, uma criança, para que ela possa ser uma leitora, ela tem que estar rodeada de livro, né? Mas aí ela vai ter o livro vai ter concorrentes pesados que eu e você não tivemos. Tablet, internet, celular, você já pensou nisso? Porque mesmo quando era só televisão, essa concorrência já era bem pesada. Uhum. Eu digo assim, o Raimundo Carreira, ele fala, né? Como é que eu faço para as pessoas perguntavam para ele, como é que eu faço para o meu filho ler? Ele disse, leia. Você é o maior exemplo para o seu filho, né? Então, eu tô lendo o tempo todo, eu tô lendo minhas coisas, eu tô lendo para ele, ou ele tá lendo do meu lado, a gente fica lá, eu, ele e a mãe dele, minha mulher, todo mundo lendo no mesmo ambiente. E assim, ele não assiste televisão, ele não mexe em tablet, justamente por conta disso, pensando nisso, né, Selma? Que de fato é muito forte, é um concorrente muito forte e vence o livro facilmente. E aí você vai ter toda uma mediação, porque também ele não vai ficar completamente apartado disso, suponho. Do que de televisão, internet, essas coisas? Não, mas a coisa tem que ser introduzida com calma, né? De acordo com as capacidades dele. Não dá para entupir o menino de videozinho da Peppa Pig, essas coisas. É o que está sendo feito mais ou menos hoje em dia, né? Eu vejo você vai no restaurante, o menino tá com o tablet na frente. E novo. O menino é novo. Sim, sim. Eu deixo meu filho bagunçar, ou solto ele, vai correr, vai cair ali, vai dar de cabeça numa árvore, vai fazer qualquer negócio, mas vai viver, vai andar, vai botar areia na boca, pisar na terra, passar a mão nas paredes, sentir a textura do mundo, né? Sim. E introduzindo pronto, o que eu faço, ele não assiste televisão, mas não é nunca que ele assiste televisão. Ele assiste televisão comigo no final de semana, que eu tenho um tempinho de manhã, ele bota uma ópera lá, negócio chato porra, né? Botar o menino pra ficar vendo ópera com o pai. Mas ele vai se acostumando e ele gosta.
Entendi. Então, acho que porque a gente cresceu nesse... Eu digo por mim, assim, eu acho que tu tive essa mesma experiência, Selma, que é a Sim. gente ser no meio dessa influência, com muita informação, com muito estímulo, e sem saber como selecionar eles, né? Sem filtro nenhum, né? Sem filtro nenhum. Cara, eu tô com 32 anos, eu levei anos e anos da minha vida para aprender a selecionar e aprender a controlar os meus impulsos no momento que eu quero assistir alguma besteira. Besteira mesmo de abrir o YouTube, ver pegadinha, essas coisas, sabe? Então, essa experiência da gente, essa minha experiência errada, ela conta para proteger meu filho disso. Sim. Tipo, tu não vai ficar exposto a todo tipo de coisa, todo tipo de influência, porque não é bom. Tem algum personagem da literatura cuja característica você gostaria de ter tido? Ou algum personagem que você gostaria de ser igual em algum aspecto, alguma coisa assim? Cara, eu queria ser bravo e aventureiro como os Buendias, cara. De 100 anos de solidão. Sim. Tirando a loucura, né? Eu estou começando, eles não são muito certinhos da Não cabeça. são não, não são não. Mas eles têm esse ímpeto, né? Sim. De inventivo, de construir as coisas, de descobrir as coisas, de experimentar coisas novas. São mentes inquietas. São mentes inquietas. Exatamente. Eu queria ter a liberdade que eles têm e essa força para poder explorar o mundo, sabe? Uhum. Acaba que era isso que eu queria ter. Mas você já não está exercendo isso sendo escritor? Eu tô, mas de certa forma sim, mas fisicamente não, né? Imaginativamente eu estou fazendo isso, mas fisicamente não, Ah, certo. né? E a literatura, graças à literatura, você já se deparou com uma situação assim na vida real que você, quando você olhou, eu já vi isso em algum livro, não vou cair nessa. Já aconteceu alguma coisa semelhante com você? Já acontece direto, né? Você vê, pô, cara, ultimamente eu não posso nem dizer, né? Mas ultimamente, sabe o típico romance francês ali, do cara que quer vencer na sociedade, e aí ele tem que entrar para uma boa família para subir na vida? Uhum. Cara, eu vi Sei. isso tem pouquíssimo tempo, eu vi exatamente a mesma coisa. Opa, isso é só um oportunista que quer usar a menina para subir na vida. Sei. Ah, Então tá. a Você gente, já... então a gente se depara direto, a gente se depara com situações semelhantes, né? Ou com micro situações onde você já vivenciou aquilo imageticamente e pode Sim. identificar que a pessoa está trilhando aquele caminho, ou que ela está exercendo aquela função, né? Por assim dizer. E dizem que na política tem muito disso, né? Os discursos que os políticos fazem já foram todos feitos na literatura, todo mundo já viu. Só Já me basta a gente ir falaram. lá e ler, né? Consumir É, isso. exato. Sim, sim. E acho que é isso, cara. Muito, muito obrigado por ter você aqui, muito legal. E vou falar para o pessoal entrar no Conversas na Catedral, dar uma força lá no canal do Igor. Tá legal, é um conteúdo maneiro. Eu não vi, mas me parece um conteúdo maneiro. Não posso chegar e dizer que eu vi, porque eu tive conhecimento agora há pouco, mas eu Uhum. vou ver, já vou me inscrever. E sugiro que todo mundo faça isso. Eu vou botar na descrição quando eu for upar o vídeo, mas se eu não botar é Conversas na Catedral, não tem erro. É fácil de achar. É. E comprem o livro, né, do O que Choram os Mortos. São várias visões diferentes que você conseguiu imprimir sobre o fenômeno da morte, né? Uhum. A gente já falou disso. E é isso, cara. Obrigado de verdade. Poxa, eu que agradeço. Eu gostei demais da nossa conversa. E Uhum. eu espero que se repita logo. A casa está sempre aberta para você e eu estou fazendo aqui uma série. Estou querendo fazer uma série que é o Porquê Ler. Então, de Uhum. repente, você aparece para me ajudar a falar de algum livro aqui para a galera ler, Pô, legal, pode contar comigo. tá? Tá?
É isso. Eu gostei demais. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigadão, Eu irmão. espero que o pessoal goste da conversa. Eu espero que seja edificadora de alguma forma. Tomara, tomara. Tomara, né? Obrigadão. Vou concluir a gravação aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.